A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, que diz: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Nessa passagem, no capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26 de Lucas, vai falar sobre a cura do paralítico. Nós vamos observar que a cura desse paralítico está registrada nos outros evangelhos. Lucas ele vai começar essa narrativa dizendo, no início desse capítulo 5, versículo 17, que o poder do Senhor estava com ele para curar. E ele vai terminar lá no versículo de número 26, dizendo, hoje vimos prodígios. O tempo em que ocorreu é indefinido, que diz também na passagem, num daqueles dias. Não está falando qual é o dia, qual é o tempo. A pessoa que foi curada não é nominada, então também não tem o nome daquele que foi curado ali, e o local também do milagre. O único que vai dizer que foi em uma casa em Cafarnaum. Nós vamos ver coisas extraordinárias realizadas por Jesus acontecendo naquele dia e naquele local. E o propósito, importante falar aqui, o propósito do milagre, o propósito de Jesus curar, era revelar que ele tem todo o poder para curar e, como também diz essa passagem, poder para perdoar pecados. E um dos maiores milagres que o ser humano ele pode receber não é uma cura física, mas sim a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados. E nós vamos observar que nessa passagem há um embate muito grande quanto ali o mestre da lei, questionando, observando ali. Nós vamos ver também dentro da palavra que é a primeira vez que é registrado ali, que no Evangelho de Lucas, que ali estava presente ali o mestre da lei, menciona a primeira vez que vai mencionar esse confronto entre Jesus e sim, não digo confronto, mas esse embate entre Jesus e os mestres da lei. Vamos observar que há outras pessoas no ambiente além deles, mas Lucas ele vai enfatizar que ali estavam essas autoridades religiosas, que estavam ali sentadas, que vinham, como a própria palavra diz, de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Então, estava ali uma comitiva religiosa, com o propósito de investigar quem era aquele pregador que realizava milagres. Versículo 17 diz: Ora, aconteceu que naqueles dias estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, que vinham de todas as partes. Então, essa é também a primeira referência que Lucas faz aos fariseus. E os fariseus, quem eram os fariseus? E aqueles mestres que ali estavam. Era uma casta religiosa muito respeitada nos dias de Jesus. Apesar de ele ser muito respeitado, embora ele estivesse em zelo pela lei, aquele cuidado, cuidar de fazer com que a lei venha a ser cumprida, os mandamentos do Senhor, mas havia aquilo demais, apesar de tudo isso, haviam se tornado legalistas e hipócritas, porque não viviam o que eles estavam cobrando. E eles faziam do mandamento do Senhor um fardo insuportável para as pessoas comuns. Então, as pessoas comuns que mais sofriam, os pobres, miseráveis, eram pessoas que estavam ali, ou pessoas comuns da sociedade, estavam sofrendo porque eles faziam um fardo muito insuportável, muito pesado para todos que ali, principalmente, eram pessoas comuns. Então, estavam ali mais interessados em sacrifício do que em misericórdia de Deus. Para eles era mais importante sacrificar, porque até financeiramente o ajudava. Então, a presença dessas autoridades ali perto de Jesus, acompanhando, visava o que? Observar e ouvir Jesus, a fim de encontrar o quê? Motivos para acusá-lo de blasfêmias. Lucas ele vai nos mostrar que Jesus ele é o quê? Ele é o Messias
pois tem autoridade para perdoar pecados. E isso escandalizava, né, os religiosos. Quando Jesus, além de curar, ele ainda perdoava pecado, tinha autoridade para perdoar pecados. Então, esse paralítico ali, dentro dessa passagem, vai mostrar que ela vai dizer que ele foi conduzido na presença de Jesus. Né? A casa estava lotada, estava cheia de pessoas, né? E ali os amigos daquele paralítico o levaram por cima do telhado. O versículo 18 e 19 diz: Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, ao telhado, o desceram no leito, né, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Nós vamos ver que Marcos ele vai mencionar a quantidade, né? Era 4 homens que carregavam o paralítico, né? Marcos 2, 3. Né? Foram esses 4 homens que carregaram ele e baixaram pelo teto, né? Colocando diante de Jesus. A cena teria sido chocante para os presentes, principalmente para os líderes religiosos que ali se encontravam. Né? Aqueles homens, né, sendo içados, vendo aquele homem sendo içado e depois baixado até o ponto no qual Jesus se encontrava, não era um fato corriqueiro. E estava ali aqueles homens religiosos observando. Né? Para alguns, poderia ser atrevimento, mas para Jesus era uma atitude de fé. Né? Versículo 20 disse: Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Então Jesus vê a fé deles. Jesus não está vendo a fé só do paralítico, mas daqueles homens que ali estavam, né, içando ali, que içaram aquele homem e desceram ele pelo telhado. Né? E Jesus vê tudo aquilo, né, e vê a fé deles, a do paralítico, e ali naquele momento, né, todos ali que vão ver aquela atitude de fé, né, e vão ficar, né, impactados por tudo que estava vendo. E esse milagre é um milagre, né, que vai revelar acerca de Jesus, do que das pessoas abençoadas por ele. Então, vai ser revelado ali, né, acerca do Senhor, o quanto o nosso Senhor realmente, né, ele é abençoador. No versículo 20 vai dizer, parte de estão perdoados os seus pecados. Então ele não somente proclama o perdão, mas também é seu provedor. Né? O Senhor Jesus, ele é provedor, ele é aquele que perdoa pecado. Jesus chama o paralítico de filho, né? E alguém que estava triste e desanimado por causa do seu pecado, recebe ali cura, ainda é chamado perdão pelos seus pecados e ainda é chamado de filho. E ele diz: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mateus 9, versículo 2 vai dizer isso. Né? Então, o Senhor, ele perdoa pecado. Ele é aquele que está sempre pronto a nos perdoar. Né? E o perdão do pecado é o grande prodígio que alguém pode receber de Jesus. Nós podemos receber e devemos valorizar, devemos querer realmente ter certeza que mais do que a cura física, o perdão do pecado é um dos maiores milagres que o ser humano pode receber. As reações ao milagre, nós vamos ver que os religiosos eles vão questionar naquela situação. Versículo 21. E os escribas e fariseus razoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Né? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Eles estavam certos em sua teologia, mas não reconhecia a divindade de Jesus. Eles estavam até corretos, mas ele não estava reconhecendo que ali estava Jesus. Não era qualquer homem que estava falando isso, não era qualquer pessoa. Né? E naquele momento ali eles vão acusar Jesus de blasfêmia. Né? Vão dizer que ele proclamou perdão de maneira independente, em relação às autoridades religiosas de Jerusalém. Então, proclamar perdão ao paralítico, portanto, é fazer uma declaração teológica que desafia os fariseus e os mestres da lei. Né? Quando diz, para os mestres da lei, a blasfêmia estava na usurpação humana de uma prerrogativa que era exclusivamente divina. Então, só Deus pode perdoar. E para eles aquilo era blasfêmia, porque
só Deus, mas ele não sabia que ali estava o Filho de Deus. Ele não estava reconhecendo Jesus como o Messias, né? Então, por isso, Jesus, reconhecendo seus pensamentos, diz a palavra, né? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Versículo 23 e 24 de Lucas 5. Então, Jesus era o Messias que veio para resolver definitivamente o problema do perdão e as suas consequências, né? Ele veio para curar e perdoar definitivamente o pecado. Então, Jesus não queria só curar, ele queria perdoar pecados, e ele perdoa os pecados. Então, nós vamos ver no versículo 24 e o 25, que a palavra de Jesus, ele diz ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para sua casa, glorificando a Deus, né? Então, ao dar sua palavra ao homem, ele se levantou e voltou para casa, né? Um milagre completo, imediato, visível a todos. Então, nós vamos ver que esse milagre é mais um milagre do Senhor, que além de curar, ele também perdoa pecado. Então, outra maneira de olharmos para esse episódio, identificando o perfil das pessoas que ali se aproximavam, né, de Jesus, nós vamos ver ali que existia quatro grupos, né, que representava quatro atitudes. Então vamos ver, um representava os fariseus e mestre, podemos dizer que era o paralítico, né, e o outro era o amigo do paralítico que ali estava, né, e o outro são os espectadores do milagre. Então, esse primeiro grupo dos fariseus e mestres da lei são aqueles que se aproximam de Jesus, né, para criticá-los. Eles não têm compromisso, não trabalham e só murmuram, né? É o perfil de uma grande parcela das pessoas que frequentam as igrejas atualmente. São conhecedoras da Bíblia, mas não praticantes. Então, temos que ter cuidado para não ser, né, comparado a um fariseu ou mestre ali da lei, né? Aquele que tem todo o conhecimento da palavra, mas não vive a palavra, né? É aqueles que são hipócritas, estão muitas vezes pregando aquilo que não vive. Então, aquele que prega tem que pregar e viver a palavra do Senhor, né? Então, esse primeiro grupo aqui é o fariseu e mestre, né, que se aproxima de Jesus só para criticar. Tem muitos aí que só criticam, né, mas realmente fazer algo para que o reino do Senhor avance, não tem feito nada, mas só vive crítica, debate é o que mais tem hoje em redes sociais, críticos, fofoqueiros que tem por aí. O segundo grupo é o do paralítico, né? São aqueles que estão doentes e precisam ser carregados até a presença de Jesus, né? Gente ferida, doente, machucada, que precisa de Jesus, né? Esse é o perfil de muitos que estão na igreja hoje, né? Tem pessoas que precisam de Jesus, eu e você, né, podemos ser aqueles amigos que vão levar essas pessoas que estão doentes, feridas, machucadas até a Jesus. Então, seja do grupo, né, seja daquele que leva, daquele que são os amigos, né, mas também daqueles que é o paralítico e que se deixa ser conduzido, né, conduzido e deixa realmente, né, os seus amigos carregarem até a presença de Jesus. Já carregar até a presença de Jesus, podemos dizer que o paralítico é quando a pessoa recebe um convite e para ir à casa do Senhor, seja alguém levar, seja a pessoa ir por si, podemos dizer que é a pessoa que está tendo fé e o Senhor tem todo o poder para curar, né? E o terceiro também, eu venho falando que é o amigo do paralítico. São aqueles que trabalham e carregam pessoas para serem curadas por Jesus. Observe que o paralítico foi curado porque Jesus viu a fé deles. Não foi só do paralítico, mas daquela equipe que estava ali, né, fazendo aquele trabalho e introduzindo ali aquele paralítico até a presença do Senhor. Então eles transportaram o enfermo, superaram obstáculos e envolveram pessoalmente para ajudar outra pessoa. É o perfil de muitos que trabalham na igreja hoje, né? Isto é, gente dedicada que se esforça para levar outro até Jesus. Então, não olhe dificuldade para evangelizar, não olhe dificuldade para levar alguém à casa do Senhor, né? São muitos obstáculos, mas aqueles quatro homens superaram o obstáculo e levaram, introduziram ali o paralítico
na presença do Senhor Jesus, que foi curado. Então, o outro grupo são os espectadores de milagres. Quem são os espectadores de milagres? São aqueles curiosos que vivem à espera de sinais e milagres. Versículo 26 diz: todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígio. Essa declaração revela surpresa e deslumbramento, mas se encontra totalmente destituída de conversão e fé verdadeira. Receber e contemplar os prodígios de Deus não consiste necessariamente em garantir a regeneração, né, e a salvação. Então, tem gente que só vê milagre. Então, em busca de sinais e prodígios, espectadores, né, que falou, tem um movimento ali, tem uma oração mais forte, tem tantas coisas que a gente ouve e vai em determinados lugares, quando chega ali, né, vê milagre, vê tudo, mas é si mesmo não está salvando. As coisas não acontecem na sua vida. Então, se nós precisamos deixar de ser espectador, podemos até ser um espectador ali, observando e tudo, mas também vivendo o milagre, realmente sendo transformado, tendo nossos pecados perdoados, né, e para a garantia da nossa salvação. Então, que nessa passagem você possa meditar e saber que o Senhor, ele faz milagre. Hoje, né, como diz aqui, hoje vimos prodígios. O milagre ele vai revelar mais acerca de Jesus do que das pessoas abençoadas por ele. Então, quando o milagre acontece, está se revelando ali mais acerca de Jesus. O milagre aconteceu, mas é acerca de Jesus, aquele que faz milagres. O milagre de Deus é a regeneração de pecadores. Então, quando nossos pecados são perdoados, isso, somos regenerados. E a partir desse momento, podemos dizer que o Senhor fez milagre em nossas vidas. Então, Deus continua operando com poder em nossos dias. Nós precisamos crer em milagres, crer que o Senhor tem todo o poder. E devemos, ser facilitadores para aqueles que precisam de Jesus. Quantas pessoas precisam de Jesus? Quanto nós conhecemos que precisam estar na casa do Pai, estão necessitadas realmente, não, já podemos dizer sim, de um milagre, mas principalmente da salvação da sua alma, e ter encontro com Jesus. Então, seja essa pessoa que vai estar realmente levando a palavra, que vamos ser aqueles que vão levar pessoas ao Senhor Jesus. Como eu posso fazer isso? Primeiro, orando por essas pessoas, convidando para estar na casa do Senhor, e isso é a forma que nós podemos fazer, buscando essa pessoa, levando até a casa do Pai, a cada dia, né, meditando com ela na palavra, encaminhando até uma palavra, uma mensagem que identifica, né, que você se identificou, que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração. Então, faça isso no dia de hoje, né, de pessoas que estão precisando de cura, de milagre, precisando ser alcançada, né, ser salvas pelo Senhor Jesus, né, que você possa também ser esse canal, como esses 4 amigos foram para esse paralítico, que desceram ele, né, por cima de um telhado ali e deixaram e colocaram ali próximo do Senhor Jesus, e assim ele recebeu a cura. Então, que a tua fé não seja uma fé somente de palavras, mas uma fé de obras, porque a fé ela tem que ser seguida não só realmente de palavra, mas de obra, de se movimentar, de se avançar. Como eu posso ser uma fé, né, posso me movimentar mediante essa situação, se levando, caminhando, indo na casa do Senhor, né, vencendo toda a enfermidade. Muitas pessoas hoje não receberam ainda a sua cura, porque está esperando ser curado em casa para depois ir para a igreja, está esperando ser curado em casa para depois voltar à comunhão do corpo. Tem muitas pessoas nessa situação e não é isso que o Senhor espera. Que nós possamos, no dia de hoje, meditar nessa palavra e se movimentar, né? Ir ao encontro de Jesus, buscar realmente o Senhor, se esforçando, e tenha certeza de que o Senhor, ele vê a fé, ele vê como ele viu daqueles 4 homens do si também, do paralítico, ele viu fé neles. Então, que o Senhor possa ver fé em nós, uma fé que se movimenta, que está realmente fazendo aquilo que é possível ao homem, nós devemos fazer. E o impossível Deus faz. Que Deus te abençoe nesse dia.